Vamos dar início ao primeiro painel dessa manhã. Eu peço, por gentileza, para quem está em pé, para que retorne aos seus lugares, para que a gente possa iniciar a nossa programação sem grandes atrasos. Vamos começar, então, o primeiro painel do Construmetal 2023. Esse é um dos painéis mais importantes da programação, já que traz o tema principal do Congresso, que é a transformação digital do setor. Os nossos painelistas vão falar sobre o impacto do modelo BIM na elaboração e gestão de projetos e sobre como a adaptação bem-sucedida de mudança de processos, somada à adoção de tecnologias, pode resultar em maior eficiência, qualidade aprimorada e uma vantagem competitiva no mercado. Eu chamo, então, para compor aqui o nosso palco para esse primeiro painel, por gentileza, Carlos Costa, diretor de divisão regional da Trimble. Rafael Zacarias, diretor técnico da Kingspan Isoeste. Vinícius Pinto, gerente regional de vendas da Yaskawa Motoman. Mara Monhon, gerente comercial da Metasa. E Márcia Rodrigues, instrutora de formação profissional do Senai Construção Civil. Chamo para fazer a mediação deste primeiro painel, Luiz Eduardo Rubião, sócio da Deloitte. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aplaudir os nossos convidados. Cada palestrante vai ter a oportunidade de realizar uma breve apresentação, depois será feito um debate e, em seguida, vamos abrir para perguntas da plateia. A participação de vocês é muito bem-vinda aqui nos painéis de hoje. Para enviar as perguntas, vocês podem utilizar o bloco de notas e a caneta que estão na sacola que cada um recebeu aqui na entrada. Vocês podem colocar a pergunta no papel e entregar para as nossas assistentes. Para entregar é só levantar a mão, as assistentes estão circulando por aí pela plateia e elas recolhem as perguntas de vocês para que sejam feitas aqui pelo moderador ao final do debate. Então, passo a palavra agora ao Luiz Rubião. Bom dia. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui participando da Construmetal. Até o pessoal veio falar comigo, a nossa abertura demorou um pouco, né, mas eu achei que foi excelente. E acho que para todos nós aqui da área, né, é muito bom ouvir essas mensagens que vocês trouxeram. Eu acho que a mensagem que o Dr. Horácio trouxe, que o César trouxe, a mensagem que os representantes aqui do governo estadual, os dois Marcos, o Penido e o Monteiro, e do governo municipal trouxeram, a mensagem do pessoal de engenharia, na parte de estruturas metálicas. Então, eu acho que todas as mensagens, se vocês pararem para pensar, elas estão desafiando a gente a pensar um pouquinho mais sobre como vai ser o futuro da nossa indústria, a indústria da construção metálica. O Brasil, eu acho que já fez muito nessa área. A gente tem muitas conquistas que são muito sólidas, A gente está aqui num exemplo. O Allianz Parque é um baita exemplo de uma conquista da engenharia brasileira na área de construção metálica. Quando a gente vai ver, por exemplo, o setor de óleo e gás, eu acho que a Mara vai falar um pouquinho sobre isso hoje também, a gente tem vários exemplos de módulos que são usados pela Petrobras nas plataformas, que são essencialmente estruturas metálicas. Mas, apesar de todos esses sucessos, e a gente tem que ficar orgulhoso deles, a gente não pode cair na zona de conforto. Eu acho que o César, inclusive, falou dois termos aqui, a digitalização, a transformação digital do nosso setor e a descarbonização do nosso setor, que é, de certa maneira, muito associada à digitalização, elas devem estar na nossa cabeça. A gente vai ter hoje um painel riquíssimo, Eu acho que nós conseguimos reunir aqui alguns representantes, eu vou apresentá-los aqui brevemente,
permito-me aqui tirar o óculos, que míope é um problema, né? Então, o Carlos aqui da Trimble, ele vai falar, o Carlos Costa da Trimble vai falar com a gente. O Carlos é engenheiro de controle e automação, né? Esse aqui é um mundo muito multidisciplinar, esse mundo da digitalização, da transformação digital. Então, o Carlos vai falar um pouquinho sobre as novidades aí da Trimble e vai mostrar para a gente onde que a Trimble tá, o que a Trimble está fazendo hoje em dia aqui com a gente, né? O Vinícius, a gente bateu um grande papo aí ao longo aí da preparação, né, que inclusive foi capitaneado aí pelo Sidney, né, Sidney, muito obrigado aí pelo seu apoio, mas a gente teve muitas conversas, né, e o Vinícius vai falar um pouco sobre robotização, ele é da Yaskawa Motomen, tá? Então ele vai trazer esse lado aí pra gente também. A gente vai ter depois também a palavra aí da Márcia Rodrigues, que é professora aí do Senai Construção Civil, e eu acho que a questão dos recursos humanos vai se mostrar como algo relevante para a gente. O Rafael, que vem da Kingston Isoeste, né, Rafael? Que a gente também bateu um papo interessante, ele vai falar sobre uma aplicação bem legal, que eu acho que tem a ver com essa questão da transformação digital, né? E a gente vai ter a Mara, que vai representar, a Mara Onhon vai representar a Metasa, que é uma das grandes empresas aí da área de estruturas metálicas, né? E eu acho que a gente vai conseguir, com a palestra deles, ter um bom big picture, para aí a gente fazer pergunta. E preparem as perguntas aí, porque é para ser uma discussão animada, tá bom? Vamos começar então? Quem vai ser o nosso primeiro? Então, pode vir, Carlos. Carlos Costa, representando a Trimble. Olá, bom dia a todos. Bom, vamos dar início a esse painel da transformação digital da construção civil. Queria primeiro deixar registrado meu agradecimento aí para a organização desse evento, pela oportunidade de estar aqui participando desse painel ativamente nessa retomada da Construmetal, depois desse período de isolamento, desse período de dificuldade que nós passamos. Aí é muito bacana estar aqui, né, vendo tanta gente ávida por conhecimento, né, para conhecer, para entender melhor o que está acontecendo na tecnologia da construção civil, não só no canteiro, não só na execução, mas também no background desse desenvolvimento, que é o que a gente faz parte aqui com meus colegas. Gostaria de saudar os colegas de painel também. Vai ser um painel bem interessante, eu aposto. E vamos lá, então, para falar um pouco sobre o BIM, né? Algo que já tem sido um tema até que batido, não tem sido muito, é bem frequente, né, falar sobre BIM, mas a gente precisa entrar mais no ponto, no assunto, para entender melhor o que ele pode trazer para nós. Bom, como já foi falado, eu sou Carlos Costa, eu sou engenheiro de controle de automação e tecnólogo de construção civil. Eu busquei essa formação porque eu sempre, nesses mais de 25 anos de profissão, de metálica principalmente, eu sempre vi nos processos um grande gargalo, né, um grande potencial para desenvolver novas ferramentas, novas soluções, e eu acho que esse é o grande motivo de eu estar na Trimble hoje e estar aqui também para poder trazer um pouco dessa experiência que a gente já conseguiu desenvolver e o potencial que nós temos. Bom, para começar, né, o BIM não é novidade, né? O BIM já está aí orbitando aí a nossa indústria há muito tempo já. É um conceito que vem desde a década de 70, que foi aplicado aí na construção, começou a ser aplicado na construção metálica já na década de 90, com alguns exemplos bem interessantes de soluções em software já sendo aplicadas naquela época. Então é o BIM que já estava sendo aplicado antes do BIM chamar BIM. Na época que eu comecei, não tinha esse conhecimento, essa identificação, como foi sendo desenvolvido ao longo da década de 2000, 2010, e foi ganhando força. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas dessas ferramentas naquela época já, então é bem gratificante ver que a gente estava no caminho certo e agora a gente tem que caminhar, talvez com mais rapidez, para que a gente possa correr atrás do prejuízo que a gente tem. Talvez a grande novidade em termos do BIM está em relação às utilidades que ele permite, ao campo de possibilidades que ele abre, né? A gente estava muito acostumado, né? Acredito que muita gente está acostumado a trabalhar com BIM, ver ele como uma forma de extrair mais rápido o projeto, detalhamento, ou dados para fabricação, nos casos de empresas mais automatizadas, né, do ponto de vista da fabricação, mas ele tem muitas outras possibilidades, muitas outras dimensões, como algumas pessoas costumam conhecer, 4D, 5D, 6D, 7, 11, 12, 13, enfim, é difícil falar de dimensões, é melhor falar sobre utilidade, sobre o que ele proporciona. E isso vai ser possível conforme os consumidores dessa informação chegarem, se apresentarem
levantarem a mão falando que eu quero alguma coisa desse modelo que você criou. Será que existe essa informação nesse modelo? Bem provável que sim. É bem provável que ele consiga te responder isso. Então, essa é acho que a grande virtude do BIM, ele ser a prova desses requisitos que vêm sendo levantados aí pelo público, como é o caso da sustentabilidade, né? O BIM é uma fonte da verdade, inclusive para modelos que precisam considerar a sustentabilidade, o cálculo do impacto ambiental que esse modelo vai trazer quando for executado. Então, o BIM ele consegue incorporar essa informação também como forma de tabelas, catálogos conectados aos reais fornecedores dessas peças, desses componentes, para que a gente tenha uma situação em tempo real dessa solução estrutural, para poder comparar com outra solução, para poder ter um selo, eventualmente, dessa solução em relação à pegada de carbono. Então, o BIM é a prova também desse tipo de requisito que o mercado está sendo crescente, cada vez mais crescente o mercado, tem acordos de cooperação, acordos que precisam ser cumpridos. Então, o BIM, com certeza, vai dar uma contribuição muito forte nessa área. Além disso, já é bastante comum, né, o cruzamento das informações do BIM com outros cenários, né, cenários de BI, por exemplo, né, traçar cenários de performance de empresas. Então, vai muito além daquela extração padrão que a gente vê nas empresas, né, de desenho quantitativo. Então, você pode criar o seu próprio cenário para a sua empresa quando você aplica corretamente a informação nesse seu projeto virtual. Então, ele possibilita, inclusive, aqui a criação de dashboards, painéis que vão agradar muito aos olhos, mas também ao bolso e ao ambiente como um todo da empresa, quando bem tratados. Não sei se conseguem ver todos os dados, mas o importante aqui é ver a facilidade, o tipo de apresentação possível, né? O tipo de informação que pode ser extraída e pode ser criada pelo interessado, pelos vários interessados, de acordo com o momento do projeto. Uma outra utilidade, que não é novidade, mas que vem sendo melhorada ano após ano, é essa modelagem a partir de nuvem de pontos, que vem sendo como eu falei, vão sendo criadas novas opções, né, para que fique mais democratizado esse acesso a esses modelos virtuais com base na informação do mundo real. Então, essa conexão do real com o digital, né, acho que a gente vai trocar alguma ideia sobre digital twins, por exemplo, é muito importante essa dependência, né, essa dependência da nuvem de pontos. Isso está sendo melhorado dia após dia. Ferramentas mais leves estão saindo, então vale a pena dar uma pesquisada sobre o que pode ser atingido com isso. Bom, um tema bastante, eu acho fundamental, né, que está de mãos dadas com o BIM, é o uso de APIs, né? Cada vez mais nós vamos ver empresas, desenvolvedores de software e hardware também, participando de um ecossistema muito mais integrado, de um ecossistema muito mais conectado, sem a necessidade de intermediários, sem a necessidade de etapas que não agregam valor. Então, APIs é uma sigla, é algo que já está presente nas nossas vidas, por meio de soluções de comparação de preços, serviços bancários, e precisa ser aplicado também na construção. Então, os desenvolvedores, os fornecedores de solução, com certeza vão ter esse tipo de preocupação. Nós estamos tendo, nós já estamos trabalhando nesse sentido, para que a informação flua cada vez mais fácil, com muito mais rapidez, com muito mais objetividade de uma ponta a outra, ou conectando um ecossistema, como é o caso de um modelo federado, um modelo conectado com todas as disciplinas, participando de uma maneira muito mais ativa, sem, de novo, né, aquelas tarefas que não agregam o valor. E aqui, para finalizar, uma provocação, né? Aqui, o tema da inteligência artificial tem sido bastante frequente, bastante polêmico. Eu trago até aqui um trocadilho com a inteligência artificial, né, se ela é uma aliada ou inimiga. Eu acredito que isso não temos um consenso ainda sobre isso, mas já temos estudos, inclusive, que já dizem que a inteligência artificial irá criar novos postos, a gente não sabe quais são. Alguns dizem que irá extinguir postos de trabalho, mas a gente tem uma certeza, a gente precisa continuar se movimentando, se atualizando, às vezes até se preparando para algo que não existe, porque a inteligência artificial está aí, nós temos que conviver com ela, e com certeza ela vai trazer novidades. Então, por que quer que seja essa novidade, a gente vai precisar estar preparado, sendo proativo, para que não tenhamos surpresas em algum processo que a gente esteja fazendo que não esteja de acordo com o que o mundo precisa.
E aqui, só para finalizar, uma provocação, né? Pedindo para o ChatGPT finalizar essa obra. Né? Aqui, quem conhece o ChatGPT e já utilizou o ChatGPT para alguma situação? Tá. Com certeza, ele não vai conseguir finalizar essa obra, pelo menos por enquanto, né? Mas a gente sabe que cada vez mais as tecnologias estão sendo desenvolvidas para que processos não seguros, processos que não agregam valor, sejam incorporados na inteligência artificial, nas soluções mecanizadas, automatizadas. Então, de novo, precisamos ser proativos para que essas soluções estejam de acordo com a forma que estamos nos preparando para o nosso mercado. Muito obrigado. Vinícius, né? Então o Vinícius aqui da Iascal vai falar um pouquinho aí sobre as artes lá da... Bom dia a todos, bom dia a todas. Não sei se vocês conhecem a Iascal, então vou fazer apenas uma parte do corporativo aqui, rapidinho. A Iascal é uma empresa japonesa, centenária, fundada em 1915, e desenvolveu o primeiro robô elétrico em 1977. Tem atuação no mundo inteiro e estamos aqui no Brasil desde 99. Muita gente conhece como Motoman, que é um nome comercial que o Japão criou quando foi para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, nós somos responsáveis por toda a América do Sul. Temos mais de 5.500 robôs instalados no Brasil, operacionais, e mais de 550.000 robôs no mundo. O market share brasileiro nosso é de 25%. E temos uma área aqui onde a gente monta toda a solução, todas as células para os clientes. Eu falo que muita gente pode não conhecer a Iascal porque o mercado da construção é um mercado que, para a robótica, pelo menos aqui no Brasil, não tem um número muito grande, assim, tem um pouco contato com a indústria pouco nos procura a parte de construção. Mas, trazendo alguns números do mundo, são os últimos dados atualizados pelo IFR, que é a Federação Internacional de Robótica. Em 2001, foram instalados no mundo mais de 517.000 robôs. É um mercado sem volta. A robótica está aí para ajudar as indústrias, facilitar o trabalho, aquele trabalho que é repetitivo, aquele trabalho que é com periculosidade. Então, os robôs estão aqui para ajudar. E o que puxa muito o mercado de robótica é a parte eletrônica, elétrica, automotiva, metal mecânica, plásticos, alimentos, e aí tem outras aplicações que não são nem caracterizadas. Uma coisa que veio para ajudar muito a parte da industrialização, que pode facilitar nessas programações, pois o mercado da indústria é um mercado que não tem uma repetibilidade tão grande. Então, hoje nós temos robôs colaborativos, aqueles robôs principalmente para a parte de solda, que você movimenta ele, faz toda a movimentação para a programação dele, e eles vieram para facilitar cada vez mais a interface com o ser humano. Aqui do lado tem um gráfico dos países que mais instalam robôs, e a China é o país que mais instala robô, sem dúvida alguma. É um número absurdo. O Brasil nem aparece nesse gráfico dos 15 maiores países. O Brasil, eu creio que hoje está numa média aí de 1.400 robôs por ano instalados. E um dado interessante é, a China em 2016, ela vem crescendo, sempre instalando muito robô, mas em 2021 ela instalou mais robôs que o resto do mundo inteiro. É um mercado absurdo, tanto é que nós temos uma planta na China só para atender o mercado chinês. E aí agora falando mais para solda, não temos somente robôs para solda, existem robôs para todas as aplicações. Eu trouxe alguns vídeos de algumas aplicações que podem ser interessantes para esse mercado de indústria metálica, indústria pesada, solda pesada. Esse aí é um grande cliente nosso. Não é a indústria de indústria metálica da construção, mas é uma peça bem robusta, com cordões de solda bem grandes. E essa é uma solução que hoje ele desenvolve sozinho em casa, ele faz toda a solução, essa aí é a peça dele, né?
mas ele acaba desenvolvendo toda a solução internamente. Esse é um outro vídeo de uma solução de gantry, como vocês falam da peça na parte da indústria de metálicos. São peças grandes, largas, compridas, e nós temos soluções para atender todo esse mercado também de peças de alta complexidade e de um comprimento muito maior. Toda essa solução foi desenvolvida aqui no Brasil, montada aqui no Brasil. Bom, até esse ponto, estamos falando, pô, mas é tudo peça repetitiva, né? E agora vou mostrar algumas facilidades que estão hoje no mercado, hoje, pelo menos, não tenho conhecimento de nenhuma solução que você coloca uma peça lá, o robô vai olhar aquela peça e vai se programar e soldar tudo sozinho. Isso não existe, por enquanto. Mas existem algumas tecnologias que facilitam muito nessa parte de programação. Todas as nossas soluções são desenvolvidas com software de simulação offline. O que isso facilita? Reduz o tempo de robô parado para você fazer toda essa programação. É uma programação da mesma forma que você estivesse programando o robô na mão, físico, só que você está programando ele pelo computador. Isso facilita alguns acessos e garantia de solda, como essa peça aí, onde o robô entra dentro da peça para realizar uma solda. Então, não sei quantos de vocês já teve contato com o robô. Isso aqui é como se fosse o programador virtual dele. Então, nele você faz toda a programação como se você estivesse fisicamente mexendo no robô. Com isso, você só vai pegar esse programa, vai descarregar no robô e começar a produção. Algumas peças, aliás, quase nenhuma das peças de vocês existem repetibilidade, mas a grande maioria existe padrões. Então, por exemplo, uma estrutura onde você tem nervuras soldadas, você consegue fazer subprogramas onde você vai ter a solda do reforço. Então, você sempre só reposiciona o robô nesse lugar e ele vai fazer a solda. Uma outra solução, essa aí não é uma solução em escala, mas são os CAD/CAMs, que são soluções que vieram para facilitar ainda mais a programação offline. De acordo com esse parceiro que é Sprutcam, estava conversando com ele antes de vir, ele falou, peças complexas a gente demora 30 minutos aí para conseguir gerar um programa de solda, o que facilita muito nas produções, apesar de cada peça ser de um jeito, você tem um tempo longo de processo onde é feita a solda. Então seria alguma coisa meio que instantânea, enquanto você está soldando uma, você está programando outra. E uma outra solução que hoje em dia tem crescido também, aqui vocês estão vendo uma peça que não tem nada a ver, é uma peça de alumínio, mas é uma peça que exige muito essa aplicação, que são sensores seguidores de junta online. Eles são sensores que ficam acoplados junto com uma tocha de solda, em que ali você está vendo uma peça de alumínio, porque o alumínio deforma muito enquanto está sendo soldado. Então, não adianta você ter nada que segure essa peça que você não vai conseguir manter. Então, você precisa ter esse sensor que vai seguindo a junta instantaneamente. Então, você vai ver que ele já começa a leitura de onde vai ser a solda, e aí ele já começa a soldar. E ele vai se corrigindo instantaneamente durante a solda. Isso daí é importante, pois o robô precisa de precisão. Se ele não tiver precisão, ele precisa ter artifícios que consigam corrigir a solução dele.
a programação dele. Pois, peças muito grandes, a repetibilidade, a tolerância de montagem não vai ser de décimos, vão ser de milímetros. Então, é importante ter todas essas tecnologias para atender, para facilitar a produção. E apesar de solda, existem soluções para corte, dobra, para qualquer tipo de aplicação hoje tem robô. Inclusive, a gente estava comentando aqui com o Rubião, de robôs em frigoríficos, né? Então, existe solução para tudo. É isso. Obrigado, Vinícius. Nós vamos ter o próximo palestrante, né, o Rafael, né? Só antes eu queria pedir a vocês o seguinte, se vocês pararem para pensar aí, a gente está começando a ouvir coisas interessantes aí do Vinícius, ouviu do Carlos Costa também, o Rafael vai apresentar outras agora. Façam as perguntas, tá? Para a gente poder ter um debate aí com boa participação de vocês, tá? É para fazer nos folhetos e entregar para as nossas auxiliares que estão trabalhando aqui hoje no evento, tá? Fiquem à vontade. Rafael. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Agradeço a presença de todos, agradeço a Abcem e a Francal Feiras pela oportunidade. É muito importante para nós, especialmente, estar aqui para falar um pouco de tecnologia, de digitalização. Porque nós, como Kings Space West, somos uma empresa muito digitalizada. A gente preza isso, a gente tem essa vontade para principalmente melhorar a nossa produtividade, cobrir eventuais problemas aí com a mão de obra. Então, o que eu espero mostrar aqui um pouco é o que a gente vem fazendo, né, principalmente por um olhar da indústria, um olhar de um fornecedor, né, de materiais e também de serviços. Então, primeiro, só rapidinho, fazer um posicionamento nosso aqui. Nós nos posicionamos como uma empresa de envelopamento, a gente pode dizer assim. A gente trabalha com uma parte de soluções construtivas metálicas para que sejam realizados fechamentos laterais, coberturas, todos os tipos de... E soluções, porque a gente trabalha em todos os tipos de obra. Então, a gente tem produtos para adaptar e atender qualquer solução construtiva e necessidade do empreendimento, tá bom? Estamos caminhando esse ano aí para aproximadamente 14 milhões de metros quadrados de coberturas entre coberturas e fachadas metálicas. Antes de mostrar ainda um pouco da nossa digitalização, só fazer um contexto do que a gente vê, a nossa visão hoje na indústria é que é necessária a digitalização, principalmente para ganhar produtividade, mas também para reduzir custo, para integrar os sistemas, para melhorar as informações, né, para usar os dados, esses dados que são obtidos através dessa industrialização. E para isso a gente utiliza softwares, alguns sistemas, processos tecnológicos e tudo mais. Mas isso é sempre baseado em 3 pilares, conforme diz a teoria e também nas melhores faculdades do mundo, sempre. A empresa precisa ter uma filosofia propícia a isso, que dê oportunidade dessa inovação, dessa digitalização, precisa confiar nas pessoas e acreditar nas pessoas e dar a capacidade para que elas façam, e aí sim ter os processos necessários para poder transformar essa cadeia. Então, a ideia aqui é mostrar o que a gente tem feito na nossa execução de obras, na nossa parte de fornecimento, né, nessa jornada do cliente toda, desde a parte de criação até a execução, a entrega final. Então, nós vamos passar um pouquinho em cada etapa. Começando aqui com a entrada de informações, a gente decidiu, alguns anos atrás, ter todo o nosso sistema, nosso processo de engenharia baseado no BIM. Então, hoje a gente, através do modelo em BIM, a gente consegue ter uma experiência visual e operacional muito grande, que é o que a gente quer mostrar aqui. Então, através, por exemplo, de uma imagem, de um croquis, de uma necessidade do cliente, o nosso departamento de arquitetura pode retornar com uma ideia do que a gente pode fazer, de qual produto a gente pode usar, do que a gente está considerando. Então, hoje, um orçamento nosso, ele utiliza-se da parte, obviamente, de cálculo, de levantamento, mas também com essa parte de imagens, para poder mostrar o que a gente consegue fazer. Ainda assim, na parte de orçamentos, né,
a gente consegue, através do modelo, extrair um croquis ou extrair uma informação, um dado informativo do que está sendo orçado, quais são o quantitativo necessário para cada parte. Então, isso nos trouxe muito mais assertividade no levantamento e também travou um pouco os problemas de dúvidas em relação ao que a gente estava trabalhando. Então, é muito importante a gente oferecer dessa forma para poder deixar o processo bem claro. Isso traz vantagens na negociação, vantagens, e também vantagens na gestão do contrato em si. Um outro caso importante, um outro case legal da gente mostrar, é que todo o nosso gerenciamento ele é feito através de uma plataforma nossa, onde todos os dados estão embutidos nela, o cliente também tem acesso a isso. Então, aqui a gente decidiu trabalhar como papel zero na engenharia, por exemplo. A gente não plota nenhum projeto. Todos os nossos engenheiros e as equipes de obra trabalham nos tablets e trabalham com as informações. Até o diário de obra é embutido nesse sistema, então essas informações estão sempre à mão ali, a qualquer momento. Isso também deixa todas as definições, todos documentados, podemos colocar qualquer informação aqui. Esse é um outro exemplo também, que é um programa que foi desenvolvido em casa, onde nós contratamos uma startup para que ela conseguisse, a partir do AutoCAD, fazer automaticamente um modelo, principalmente para obras repetitivas. Então, a gente extrai do AutoCAD, o nosso engenheiro coloca a informação no AutoCAD, e o próprio sistema de BIM fornece o modelo já com toda a lista de material e toda a lista de produtos para produção. A gente passou, por exemplo, a fazer um projeto que era um projeto mais repetitivo, que a gente usava em torno de 2 dias e meio, para fazer em 2 horas. Então, é sempre visando a produtividade e assertividade, e a gente também diminui layers, né, diminui layers de etapas. Isso faz com que o processo fique muito mais assertivo. Outro sistema que a gente trabalha, o Carlos já mostrou também, é o sistema de nuvem de pontos. Então, isso que vocês estão vendo é uma imagem gerada por nuvem de pontos, que tem uma precisão milimétrica, onde a gente usa muito para retrofits. Então, se a gente pega uma obra que precise fazer um revestimento nela, é muito mais fácil enviar uma estação ou um drone e fazer esse levantamento do que enviar uma equipe que demoraria dias para fazer esse trabalho, e fica muito mais assertivo. Esse projeto, a gente traz ele para o nosso modelo BIM e projeta em cima de uma realidade milimetricamente assertiva. Esse aqui é um trabalho que a gente está desenvolvendo com a Trimble. Vou passar aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Estou meio barbeiro aqui na apresentação. Ele é um trabalho que a gente está desenvolvendo com a Trimble da Inglaterra. Ele já existe na Kingspan de lá, mas a gente está trazendo para o Brasil em breve. Espero lançar isso aqui em janeiro. Ele chama KingCAD. Ele é um plugin onde os usuários do Tecla podem receber de forma gratuita toda a nossa biblioteca. E essa biblioteca ela não vai além dos nossos produtos, ela ajuda a projetar também. Ela entra um pouco na parte de fachadas e coberturas, mas também é um grande avanço para os projetistas, onde, além de projetar, ele já extrai a lista de material. Então, a gente vai ganhar tempo com isso. Espero que, provavelmente, no primeiro trimestre do ano que vem, a gente já lance a nossa versão com pelo menos algumas linhas de produto. Tá bom? Vou dar uma acelerada aqui. Esse é só para ilustrar que a gente trabalha também com a informação produtiva diretamente do modelo. Então, a partir do modelo aprovado entre as engenharias, a lista de material é enviada direta para a fábrica. Então, isso evita erros, né, durante esse processo. Então, todas as máquinas também já são ajustadas para receber essa informação no mesmo código e assim fazer a produção dos materiais. Nós estamos posicionados como uma construção modular, uma construção industrializada, construção seca, com pouquíssima geração de resíduo. Então, como eu disse no começo, é necessária a digitalização para nós. A gente oferece um produto tecnológico, um produto com uma performance diferenciada, então todo o nosso processo também tem que ser pensado dessa forma. Esse é uma novidade que a gente lançou há alguns meses já, que é um sistema que faz automaticamente a lista de materiais para coberturas. Então, você pode usar as imagens do Google ou inserir um projeto ou as imagens da sua cobertura, e isso
o próprio sistema, através de simples perguntas, extrai toda a lista de material. Essa lista também já com até a lista de parafusos, cumieiras e rufos necessários. Isso é muito usado entre nossa equipe comercial, mas ele também é uma grande ferramenta para os instaladores. Os instaladores conseguem dar os orçamentos ali e já extrair a lista de material para passar para o cliente deles adquirirem. Novas versões estão vindo aí, até com a parte fotovoltaica já no King Roof. Esse é um sistema que a gente trabalha na execução de obras. Os nossos engenheiros agora, a gente também é um outro projeto com uma startup brasileira, onde eles usam câmeras e conseguem, a cada visita nas obras, extrair imagens para mostrar a evolução do trabalho, também documentar a etapa da obra, documentar a entrega da obra. A gente conseguiu também trabalhar mais com o cliente a parte de informação, como está, o que foi feito, o que aconteceu. Alguns clientes até usam para verificar a própria obra dele, porque o cliente também recebe um link e tem acesso às imagens. E a grande novidade é que a gente está trabalhando com essa startup, inteligência artificial aí. Então, ano que vem também a gente tem essa previsão de lançamento de um sistema onde mostra, através da inteligência artificial, o que foi montado, qual a medição, quanto tempo falta para acabar, se aconteceu alguma coisa, até EPI dos colaboradores a gente vai conseguir verificar se está sendo usado corretamente ou não. Para finalizar, que o tempo também já acabou, eu deixo aqui até uma provocação. Essa imagem, ela é uma imagem virtual gerada através de um comando. É um sistema que a gente está testando lá, de geração de imagens automáticas, quando a gente colocou a visão da indústria na era digital. E através disso a pergunta que fica é, o que vem por aí? Nós estamos trabalhando já em Digital Twin, estamos trabalhando em algumas partes de PIM, que é o Product Information Modeling, com as informações no produto, né, e não só no BIM, é um avanço, e também muita coisa de inteligência artificial. Então, esse é um pouquinho do que a gente tem na parte de execução de obras, na parte de experiência do cliente. Espero poder contribuir também com mais coisas, se possível, aí nas perguntas. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Mais ideias aí para o nosso debate, né? A professora Márcia vai fazer a apresentação também, representando aqui o Senai. Alô, bom dia. Bom, inicialmente eu vou lembrá-los que há mais ou menos uns 10 anos atrás eu participava da primeira Construmetal da minha vida como uma aluna. E hoje estou aqui como palestrante. É uma honra estar à frente aqui de tantas personalidades importantes. Bom, assim como o Horácio falou, né? Ele perguntou se tinha corintianos aqui. Tem palmeirense? Não. Agora eu vou fazer outro questionamento. Alguém aqui fez Senai? Acho que tem mais corintiano do que quem fez Senai. Bom, a instituição Senai, ela já é uma instituição que faz 81 anos, né, nessa data aí de 2023. A gente tem, nos segmentos da indústria, todas as áreas dos segmentos da indústria, desde alimentos, vestuário, a parte de tecnologia da informação, metalmecânica, automobilística, entre outras, inclusive a construção civil também. Mas hoje eu venho aqui para falar para vocês sobre a jornada da transformação digital. Esse é um programa que é feito com parceria do Fiesp, Ciesp, Sebrae e o Senai. Esse programa, ele prospecta desenvolver as indústrias para que elas cheguem na digitalização e na indústria 4.0. De forma geral, a construção civil nacional ela está aí na indústria 2.0. Claro que, como vimos aqui pelos nossos palestrantes, né, na área da estrutura metálica, até mesmo, né, com impressão 3D de edificações, temos ali a indústria 4.0.
mas também temos reflexo, né, do desenvolvimento social, onde pessoas ainda moram em palafitas. Claro que isso faz parte aí em função da desigualdade que temos, porém, vamos fazer com que a indústria chegue a essa transformação digital de fato. Esse programa, ele tem aí a importância e o alcance de mais ou menos 40 mil empresas. Claro que para todas as áreas da indústria, mas fica o convite para o pessoal da construção civil também. Esse QR Code leva direto na página do programa, tá? Então, fique à vontade aí para acessar. Tenho aqui comigo os parceiros também do Senai, o Vinícius, a Priscila. Pode levantar, por favor, para o pessoal conhecer vocês. Eles podem aí tirar dúvida de vocês depois com relação ao programa. Levantem, levantem. Olá, Priscila. Então, vamos lá. Então, essas entidades uniram forças, né, para 40 mil empresas micro, pequenas e de médio porte para a jornada da transformação digital, em diferentes níveis de maturidades e que contempla 8 etapas. A primeira etapa é o diagnóstico, a segunda etapa é a estratégia, a terceira é a otimização dos processos, a quarta é o mapeamento, bom, é o mapeamento. Essas primeiras 4 etapas são gratuitas, tá? Então, aí faz essa consultoria com o Senai para desenvolver essas primeiras 4 etapas gratuitamente. Depois temos a automação, a digitalização, a integração e a indústria inteligente, que aí finaliza o ciclo. O primeiro nível, que é esse nível 1 e 2, é onde vai ser feito o diagnóstico para que possamos entender aonde a indústria está de acordo com a transformação digital. Ou seja, em que nível que ela se encontra. Após isso, a gente vai fazer a estratégia para definir quais são o mapeamento que vai ser realizado em função do negócio que a gente vai desenvolver. Opa. Acho que fui eu. Bom, aí depois temos a otimização dos processos, que vai fazer o mapeamento do processo. A gente vai fazer também o mapeamento com relação aos softwares e os hardwares que podem ser utilizados. E daí para frente vem a digitalização, a integração e a indústria inteligente. Bom, caso vocês tenham alguma dúvida, estamos aqui para responder. Esse programa já atendeu várias indústrias, ele começou o ano passado, tá? Temos aí alguns cases para demonstrar também. E gostaria muito, né, que a indústria da construção civil tomasse frente nesse painel. Obrigada. Mara não vai apresentar? Vai apresentar? Vai falar, né? Por favor. Então, a Mara vai representar aqui a Metasa, que é uma das mais importantes empresas aí da área de metálica. Bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer pela oportunidade de apresentar a empresa e apresentar um pouco das iniciativas que nós temos na área de transformação digital. Como a Márcia, há uns 10 anos também eu já fiz uma apresentação dessas, acho que o frio na barriga é igual. Só que eu não era aluna, não, já estava trabalhando. E venho aqui nesse painel como usuário, né, a empresa da construção metálica como usuário de todas essas ferramentas e essas opções que nós temos hoje na área de transformação digital. E como parte da área comercial da empresa, também é um desafio enorme compreender qual é a real necessidade que o mercado tem hoje, dentro de um cenário altamente competitivo, em que nós temos que
de um lado, equilibrar a demanda dos clientes, né, e a necessidade e a importância de gerar valor a esse cliente, e, de um outro lado, um mercado que vem, como o Horácio colocou na apresentação dele, teve uma queda de consumo de 2014 a 2018 de 50%, ou seja, nós tínhamos que adaptar a nossa demanda, a nossa oferta, aliás, a essa demanda, buscar ser cada vez mais competitivo, com preços mais competitivos no mercado globalizado. Então, de que forma que a gente compete com esse mercado globalizado, né? Acessando a essas opções todas que nós temos de digitalização e transformação digital, dentro de um cenário competitivo tão apertado de preços e alternativas também de materiais, né? Como nós falamos, tem toda a parte de... Um projeto ele pode ser metálico, ele pode ser concreto, ele pode ser misto, e nós temos que ser o melhor de todos esses para podermos estar nele. Então, a Metasa ela atua em diversos mercados, e a transformação digital ela precisa ser adaptada a tudo isso, né? Uma fábrica de estrutura metálica, eu costumo dizer que ela é uma grande alfaiataria. Diferente de alguns mercados em que você trabalha com produto seriado, onde algumas vezes a automação ela é até um pouco mais simplificada, eu diria. O nosso mercado é uma alfaiataria, então a gente precisa fazer o projeto desde a engenharia até a fabricação, a montagem, a gestão, de acordo com o que o cliente pede. E a gente, trabalhando em diversos mercados, nós temos necessidades diferentes. Então, a área de infraestrutura tem uma necessidade, o mercado de óleo e gás tem outra necessidade, a área de mineração costuma contratar de outra forma. E como que a gente faz tudo isso dentro de uma adaptação tecnológica? A pandemia, é importante a gente ressaltar também que ela acelerou muito essas novas tecnologias. Então, nós tínhamos antes da pandemia um cenário em que as pessoas costumavam viajar muito, em que você tinha a interação mais das pessoas, e posteriormente a isso, hoje nós temos um mercado onde você vai vender em outros países, na América do Sul, própria África, América Central, ou mesmo o norte do país, né, em que o cliente não quer perder 2 dias para ir visitar a sua fábrica para ver como é que está a estrutura que está sendo fabricada, né? Ele quer olhar lá da casa dele, no home office, ou no país onde ele está, como é que a estrutura dele está, de que forma ela está sendo projetada, como ela vai ser montada, se ela está inspecionada, se ela está aprovada, quando ele vai receber, e de que forma ele planeja a montagem dele no prazo que ele precisa. Então, tudo isso é redução de custo, né? E nós estamos nesse mercado, e a interface também com todas as demais disciplinas que compõem um projeto, né? Você vê na área de óleo e gás, um módulo, ele é uma fábrica super compacta, onde você tem tubulação, válvula, equipamento, é uma refinaria em cima de um casco de uma plataforma. E milímetros, espessuras, qualquer alteração de um equipamento gera uma alteração durante o desenvolvimento do projeto. Então, na Metasa, há alguns anos atrás, né, nós já começamos a desenvolver um projeto muito focado também nessa área de óleo e gás, onde a gente atua e é líder no mercado, que vem que se divide em três grandes blocos, né? Na área de engenharia, com a utilização do BIM, interface com Trimble, com Autodesk, com Tecla, onde são geradas todas as informações necessárias para a fabricação, para a gestão de obras e para a montagem, tá? Então, hoje, com essa tecnologia que nós temos disponível, a gente consegue fazer isso, recebe as informações do cliente e transforma numa linguagem que a nossa fábrica entende, que a montagem entende, que o próprio cliente pode acompanhar. Dentro da fábrica, então, a interface com todas as áreas, né? Então, você tem que ter uma internet, você trabalha com Big Data para saber a utilização dos equipamentos, de que forma eles estão sendo utilizados, qual a necessidade de manutenção para que você não tenha uma quebra eventual e, com isso, um deslize no cronograma. Nós estamos finalizando a implantação do Steel Project, que gera toda a informação online, né, da atualização do status de fabricação, assim como relatórios e reportes ao cliente para a gestão de obra. E nós temos uma parceria em desenvolvimento que deve ser anunciado nos próximos meses, de trabalho junto à
alguns parceiros para desenvolvimento de realidade aumentada, de realidade virtual aumentada, onde a gente consegue, através disso, e através das informações geradas pela engenharia, né, pela parte de BIM, fazer todas as inspeções de fábrica das peças, sem a necessidade de puxar trena ou verificar esse tipo de coisa, e as próprias inspeções de canteiro e obra, com a projeção de como que vai estar montado aí. Acho que tem muita coisa para a gente falar, o meu horário acabou, eu falo muito, mas o desafio que a área comercial encontra quando ela vai para o mercado é justamente oferecer um valor agregado, e isso é resultado do trabalho de todo mundo, de todas as pessoas que estão dentro da fábrica. Muito obrigada, Rubião. Muito bem, pessoal. Bom, vamos começar agora aqui o nosso debate. Já recebi aqui algumas perguntas, tá? E vou tentar dar vazão a todas, né? Para começar, eu só queria ressaltar 2 pontos importantes que me chamaram a atenção aqui da apresentação de todos os colegas, né? A Márcia falou uma hora aqui, a construção civil talvez esteja na indústria 2.0, né? E a gente hoje, em geral, fala de indústria 4.0, tá? E a Márcia também falou ali, não, mas em alguns setores a gente está um pouco mais avançado. Isso, pessoal, é absolutamente normal. Isso é uma coisa que a gente tem observado em várias indústrias. Tá? A gente tem, primeiro, e eu estou pensando aqui muito no Brasil, tá? A gente ainda tem, em várias indústrias, um nível relativamente baixo de digitalização e uma dispersão grande. Então, você fala que a indústria de construção civil, de uma maneira geral, está na 2.0, mas você vê que tem gente que nem na 2.0 ainda está. E você vê gente que já está na 4.0. E já está pensando em fazer até mais. Então, essa digamos assim, dispersão e essa média talvez um pouco baixa é característica aqui, talvez, do nosso mercado, tá? Não só para a construção metálica. Mas eu acho que ele é um ponto importante, porque também motiva a gente a ver o seguinte, a gente ouviu aqui várias aplicações, vários exemplos interessantes, em várias frentes interessantes. O pessoal de projeto já está trabalhando com softwares e com um nível avançado de tecnologia há algum tempo. A gente fala aí de talvez décadas, né? Que a turma já está usando. Aí a gente vê que o pessoal da Kingspan está deixando o cliente entrar lá, pode ser até um cliente de uma casa, né? Está querendo ver como vai ser o telhado. Então a gente vê várias frentes de trabalho aqui. E cada empresa aqui, a gente tem dezenas de empresas ligadas à Bcem. Cada uma está vivendo o seu momento. Não adianta o cara ficar ansioso olhando para o colega do lado. Cada um está vivendo o seu momento. Cada um vai ter que fazer o seu assessment, vai ter que entender em que ponto que está e vai ter que traçar o seu plano. Agora, não adianta ficar, não, eu estou aqui, não vou fazer nada. Isso certamente não é a solução. Então, vamos começar com as perguntas aqui. A primeira pergunta, na verdade, 2 pessoas perguntaram isso, diz respeito ao que eu acho que é o item mais importante aqui para a nossa discussão. É a questão cultural, é a questão dos recursos humanos, é a questão da formação. Então, foram feitas aqui algumas perguntas e eu queria, vou até ver se eu leio um pedacinho aqui que eu achei interessante, né? Vou fazer a pergunta aí para vocês. Como os palestrantes enxergam o desafio de educar a sociedade brasileira para as soluções da indústria das estruturas, uma vez que a cultura nacional pouco conhece as soluções do mercado? Então, essa pergunta foi feita aqui pelo Luiz, da Estrutural, da Marketing, é isso? Acertei? Muito bem. Então, eu gostaria de ouvir aqui os nossos colegas, né? Eu vou começar aqui passando pela... Alguém gostaria de ser o primeiro a responder? Como é que a gente vai fazer esse processo de educação? Pode, óbvio. Vamos lá, Rafael. Bom, eu acho que a indústria, né, da construção, principalmente da construção metálica, tem que fazer a sua parte também. Esse evento aqui é um deles. É uma forma, né, de trazer a discussão para a sociedade, de trazer o conhecimento a todos e mostrar as vantagens, mostrar o que a gente pode fazer. A gente tem que trabalhar na parte educacional, como aqui até a Mara mostrou. A gente tem a Márcia. A gente tem também algumas parcerias com o Senai. Lá a gente começou por Goiânia, porque a nossa sede fica em Goiás, a matriz, na verdade.
mas a gente começou por lá, mas a ideia é escalar isso para o Brasil todo. Então, assim, cada um fazendo a sua parte, a gente começa a criar um grande ecossistema aí de informação, de benefícios, de tudo, e assim a gente vai transformando toda a cadeia. A gente tem a questão da mão de obra, que o Mortari comentou aqui no começo na abertura, é um ponto muito importante dentro do nosso processo, a gente tem que começar a olhar isso. Nós visitamos algumas empresas essa semana aqui em São Paulo para fazer uma troca de experiência. O que a gente viu é que todas elas estão investindo na parte educacional, lá, pegando crianças, colocando ali para aprender já empreendedorismo, contabilidade. Outras estão investindo em faculdades para formar profissionais que já estejam aptos a trabalhar nesse novo cenário. Nós temos um projeto de começar a trabalhar nas faculdades com cursos extra classe, para falar um pouco de construção. Por exemplo, eu sou engenheiro civil, a gente faz engenharia, não sei se tem alguma faculdade que está falando de construção industrializada, de construção modular, de mais avançado um pouco. Então, acho que a gente tem que, cada um fazer na sua parte, a gente vai chegar em um momento onde esse assunto vai estar bastante em debate, e aí cresce como um todo. Muito bem, então já vi vários microfones posicionados. Quem gostaria de falar? As damas em primeiro. Professora Márcia. Olá. Bom, depois Mara. Essa visão é muito importante a gente observar com relação às entidades de educação mesmo, né? Claro que é difícil a gente entrar num mercado que é dominante ali do concreto, porém, a gente dá aula para o curso de técnico em edificações. O técnico em edificações hoje, ele assina estruturas até 80 metros quadrados, com no máximo 2 pavimentos. O aluno aprende em 2 anos lá a fazer com estrutura convencional, concreto, alvenaria estrutural. E qual é o trabalho ali, qual o sistema que ele vai procurar para fazer o trabalho de graduação de curso dele? Vocês imaginam qual que é? Eles escolhem estrutura metálica. Eles ficam encantados com light steel frame. Eles produzem, modelam e fazem o trabalho em BIM, no trabalho de conclusão de curso, e a maioria dos alunos escolhe a estrutura metálica. Por quê? Esses alunos já veem a vantagem que o sistema tem comparado aos outros, porque eles pegaram lá na mão na massa. A gente tem a parte prática, eles viram como que funciona o sistema, eles viram que um bloco de concreto ele pode chegar a 14 quilos, ele viu que dá trabalho fazer concreto, e ele viu que quando ele chega na estrutura metálica, com light steel frame, com drywall, ele tem uma facilidade e é mais simples de executar. Então, hoje, no curso técnico, que os alunos que estão aí fazendo junto com o ensino médio, eles têm 15, 16, 17 anos e provavelmente vai ser aí os profissionais do futuro, né? Vão ser os novos engenheiros, vão ser os novos arquitetos. E depois disso, quando for formado na graduação, difícil vai se ver, né, ou pouquíssimas coisas, ou uma única matéria para isso. Eu mesma fui formada como tecnóloga em estruturas metálicas pela FESP, a Faculdade de Engenharia São Paulo. A FESP fechou, não temos mais um curso de estruturas metálicas, de tecnólogo de estruturas metálicas. Então, isso é muito triste. Porém, a gente tem aí que a digitalização já entra na escola, né? Então, os alunos eles estão modelando, eles estão fazendo estrutura e eles estão desenvolvendo e escolhendo os materiais no sistema BIM. Isso aí é muito importante. Muito bem. Mara, o que você ia falar? Não, eu só queria complementar. A Metasa está inserida numa cidade de 40 mil habitantes, na região próxima a Passo Fundo, né, professor Zacarias? E há uns... quer dizer, Passo Fundo fica na Grande Marau, né? e na época, acho que há uns 15 anos atrás, a gente desenvolveu um curso de tecnólogo em estrutura metálica junto com a Universidade de Passo Fundo, e é uma coisa das que eu me orgulho muito de ter trabalhado nisso junto com o professor. Eu não sei se está em andamento hoje ou não, se continua. Descontinuou? Que pena, porque era muito legal e eu sei que muitas pessoas lá nós formamos com isso. Legal. Vinícius queria falar?
Sobre essa questão da cultura, né, da robotização. Sim. Hoje, muita empresa ainda tem aquela mentalidade que o robô é aquele bicho de 7 cabeças, que é um investimento muito alto. E a grande realidade é que isso aí já não é mais verdade. Se a gente for fazer um comparativo aí, você pega o valor de um robô hoje, trazendo só para um robô, ele custa o mesmo valor de 10 anos atrás, quando o dólar era R$2. Então, essa diferença, o custo da robotização tem diminuindo muito, e sempre o que moveu aqui a parte de robotização eram grandes empresas, era o mercado automotivo, e hoje você vê que outros mercados ou empresas menores estão buscando, estão vendo essa necessidade de robotização, até pela questão da escassez de mão de obra, de não encontrar pessoas que queiram trabalhar naquela linha de produção. E estamos abertos para isso. E depois que você coloca o primeiro robô... Eu até queria aproveitar essa sua fala, porque eu vou voltar depois ao tema, mas tem uma pergunta que foi exatamente essa aqui, né? A pessoa não se identificou, mas falando aqui, existe algum modelo de entrada, falando especificamente em valor de aquisição, que permita uma empresa pequena adquirir um robô de solda? Então, você viu, essa sua fala aí também está na cabeça aqui dos nossos congressistas, né? Não, existe sim. Hoje em dia, é o que eu falei, custo de 10 anos atrás, com um dólar de 2, hoje o dólar está 5, um custo de inflação de 10 anos, um robô, você pega, claro, existem diversos periféricos que você pega, de fonte de solda, tudo, mas se tratando de robô, você está na faixa dos R$140 mil. Não é um absurdo de investimento. Quanto que é? R$140 mil, meu pessoal, não vou dizer que é baratíssimo, não, mas já está dando para a pessoa pensar. Eu acho que mesmo uma empresa pequena, se fizer um bom planejamento, né, fizer um trabalho... E a verdade, né, é que, por exemplo, a parte de corte, né, muitas empresas investiram um tempo atrás na parte de corte, né, ou seja, ter máquinas para fazer o corte a laser, né? Eu acho que talvez possa vir uma onda aí voltada mais para a solda, não? Sem dúvida. Até, mas é o que eu falei, existe aplicação para tudo, corte plasma, corte laser, corte com spindle, existem diversas soluções, diversos mercados que podem ser explorados. Não, legal. Rafael Costa? Não, Rafael não, Carlos Costa, desculpa. Fiz um mix aqui dos dois. Eu gostaria de complementar essa questão da transformação digital, né? A pandemia, ela trouxe esse avanço da adoção de tecnologias de forma remota, né? Isso a gente acabou embarcando, isso até antes mesmo da fase de isolamento, com a geração, né, de conteúdo online acessível, gratuito, para as pessoas se formarem, para as pessoas conhecerem. Nós intensificamos as parcerias, inclusive com o Senai, com outras entidades de representatividade nas regiões, Sinduscom, por exemplo, as associações BIM, né, das regiões, que estão muito interessadas agora em entender melhor o que tem além de um fornecedor A, B ou C, eles estão expandindo. Nós estamos atuando nisso, tomando digamos assim, nos beneficiando dessa questão do trabalho e do ensino remoto. A gente sabe que tem as limitações de aprendizado, eventualmente, para alguma determinada função, mas para o lado do BIM, do software, as pessoas estão começando a investigar mais com um dispositivo, com o mesmo dispositivo que troca mensagem de texto, ela sabe que ela pode assistir um vídeo de formação, uma capacitação, obter um certificado que nós já temos. Então, isso é algo que a gente está com um foco muito importante, muito grande já em andamento, e obviamente que o efeito do isolamento intensificou esse processo. Muito bem. O pessoal virou a ampulheta aqui, porque a gente tem que daqui a pouco terminar o painel, né? Mas eu queria terminar com pelo menos 2 perguntas que chegaram aqui. Na verdade, não foram só 2, mas eu vou mixar aqui 2 delas, tá? Uma até é bem interessante, porque se vocês prestarem atenção, nas nossas palestras, a Mara falou que a Metasa está trabalhando com uma startup, né, está trabalhando com empresas, né, para desenvolver ferramentas e soluções lá para a Metasa. O Rafael também mencionou isso, né? E o Vinícius e o Carlos Costa mencionaram o trabalho das 2 empresas, né? Ou foi Rafael que mencionou? Não, foi Rafael com a Trimble, né? Sim. Você mencionou o caso de as 2 empresas fazendo um desenvolvimento conjunto. Então, aí eu vejo 2 aspectos aí da digitalização. Primeiro, que a digitalização ela vai nascendo assim de uma maneira meio caótica, é normal isso, cada um vai por uma frente, mas você começa a combinar esforços, que eu acho que é o caso da Kingspan com a Trimble, né? E segundo, que você começa a ver
as empresas também começando a pensar em eu vou buscar a empresa startup e vou trazer ela para trabalhar aqui comigo, né? Então, nesse cenário aí, vem uma pergunta aqui para a Márcia. E depois eu vou passar a pergunta para vocês também, né? Como que as empresas que estão aqui hoje presentes, as empresas que pertencem à Ebsen, elas podem encarar esse desafio, né? O que a gente hoje pode ver em termos de... A gente falou muito de formação do indivíduo, mas a gente pode ter uma formação de um ecossistema de startups, aproveitar o pessoal que tem um lado mais empreendedor e também desenvolver essa cooperação entre empresas. E o pessoal me fez uma pergunta bem específica aqui para o Senai, tá? Falando assim, é uma pergunta do Marcel Martim, né? Perguntando para a professora Márcia se no programa da Jornada Digital o empresário da construção civil tem acesso aos docentes da área de metal mecânica do Senai, né, como, por exemplo, a construção de uma máquina específica para um processo fabril dentro da indústria, né? Também está dentro desse contexto. Então, nós não temos muito tempo, tá? Vou dar 2 minutos para cada um, senão a nossa ampulheta termina. Então, Márcia, por favor. É o Marcel. Marcelo. Marcel, né? Ali, levanta aí a mão, está aqui? Marcel foi meu aluno. Ah, então pronto. Bom, com certeza. Tá? A gente estuda, faz a análise, faz o protótipo, né, do que deve ser ali a máquina, faz os ensaios para verificar se realmente vai funcionar, né, e se vai atender aí o que a empresa necessita. Tá? Então, o desenvolvimento da jornada digital é justamente para deixar funcionando. Né? Não só para ficar na imaginação, né? E não só ficar também naquela vontade de ser digital. É para ver que a empresa depois ela fique funcionando e autônoma, né? Por conta própria. Não, maravilha. Mara, primeiro as damas, depois eu faço a ordem sequencial. Eu não entendi. Não, naquela parte, você chegou a mencionar aqui no início da sua apresentação, no início não, no final da apresentação, que vocês estão desenvolvendo algumas soluções, né? Exatamente. Sim, sim. A gente sempre precisa buscar as alternativas.